no 9º episódio da nossa série documental sobre a Guerra do Contestado, a primeira parte da batalha final de Santa Maria. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Castro Alves, navio negreiro escrito em 18 de abril de 1868, mudando seu local da cena do navio para o Vale de Santa Maria, no final de 1915 e primeiro trimestre de 1916. Não existem palavras mais exatas para descrever as atrocidades vividas por uma população encurralada, faminta, desesperançada, entregue à própria sorte. Fumaça, gritos, troar de canhões, obuses e uma macabra orquestra de metralhadoras e fuzis, somada pelo avassalador poder das bombas explosivas, impondo-se medonhamente ao armamento primitivo dos hostes caboclos, ao fraco armamento das armas usadas pelas forças armadas oficiais. A mais letal foi a fome. Não pode ser perdoado quem tira o alimento de quem nasceu e cresceu num solo tão bendito, fecundo, abundante, pródigo. Quantos tombaram nos combates? Quantos pais sem filhos? Quantos filhos sem pais? Alguns falam em 5.000, outros dizem que foram muito mais. Contaram 5.000, disse um depoente, mas só contaram os homens. Mulher e criança não brigava. Seja bem-vindo à primeira parte do episódio final da Guerra do Contestado, a Batalha do Reduto de Santa Maria. O portal Minha Água Doce, parceria com a escritora, pesquisadora Alzira Escapim, apresentam mais uma série documental inédita, Videira, 80 anos de história. Estas importantes empresas da região apoiam esta série cultural e histórica. Este trabalho de pesquisa e série documental tem todos os direitos autorais reservados. Minha Água Doce é o melhor jornalismo. Minhaaguadoce.com.br. Minha Água Doce sempre dando voz à comunidade. Depois de passar por todos os redutos caboclos e sertanejos do início do século 1900, chegamos à parte final da Guerra do Contestado. No ano de 1905, o então ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, ele viajou à Alemanha e até a França com o objetivo de, nesta viagem, conhecer melhor os exércitos, as forças armadas daqueles dois países, ou seja, Alemanha e França. Quando ele retornou da viagem, chegando de volta ao país, ao Brasil, ele contactou-se com soldados e estes foram colocados sob o comando de uma missão que veio diretamente da Alemanha para instruir jovens oficiais no Brasil. Essa missão de militares, depois dos treinos realizados no Brasil, ela retornou à Alemanha e os oficiais que haviam sido treinados, dos oficiais que haviam sido treinados, 21 foram escolhidos para ir à Alemanha treinar junto ao exército do Império Alemão na época. Esses 21 oficiais, eles permaneceram na Alemanha por um período de 2 anos.
Passados esses 2 anos, eles retornaram, e quando eles retornaram, eles já criaram um movimento para a profissionalização do Exército Brasileiro e para o aparelhamento deste exército, o Exército Brasileiro. Levado isso em consenso com o Hermes da Fonseca, foi negociado com a Alemanha uma grande compra de armas para o aparelhamento do Exército Brasileiro. Então, o que tinha de mais moderno e mais potente em armamento na época foi comprado pelo Brasil e veio para cá. Todo esse armamento e esse treinamento, ele foi usado na região do Contestado durante a Guerra do mesmo nome. Então, e alguns desses oficiais treinados na Alemanha, eles vieram atuar na região do Contestado. Nós estamos aqui no local onde foi o Reduto de Santa Maria, o último grande reduto do Contestado. Depois dele vieram ainda São Miguel e São Pedro, mas obviamente bem menores que o de Santa Maria. Santa Maria é considerado assim o maior reduto e o local aonde morreram o maior número de sertanejos. Quando o general Setembrino de Carvalho ele foi convocado pelo Exército para comandar as operações militares no Contestado, já era presidente do Brasil Hermes da Fonseca. E foi colocado à disposição do general Setembrino de Carvalho praticamente todo o contingente militar do Brasil na época. Numa primeira conversa, foram colocados à disposição do militar 5.000 soldados. A estes vieram se juntar mais 2.000. E ainda tem o acréscimo nesse contingente, tem o acréscimo de mais 2.000 vaqueanos, estes arregimentados pelos coronéis, fazendeiros e grandes latifundiários da região. É importante salientar que as mesmas armas que o exército dispunha para lutar foram dadas aos vaqueanos que lutavam ao lado das forças oficiais do Brasil. E depois, quando as forças oficiais se retiraram, os vaqueanos continuaram com essas armas em mãos, porque essas armas não foram recolhidas, elas foram deixadas na região e não se sabe o que aconteceu com elas. Assumindo as operações no Contestado, o general Setembrino de Carvalho ele teve todo o apoio do governo federal. E ele requisitou, além do Exército, obviamente, ele requisitou a Aeronáutica e a Marinha. A Marinha teria a incumbência de fiscalizar no Rio Iguaçu a entrada de alimentos, armamentos e munições. Só que a Marinha não deu certo porque foi mandado para cá um cruzador, o cruzador República, mas não deu certo por causa de uma série de fatores, falta de logística, então foi retirado. Quando chegou no campo de operações, o Setembrino de Carvalho, ele tomou uma série de medidas. Primeiro, ele reabriu a ferrovia ao transporte
de cargas e de passageiros, que até então estava fechada por causa dos consequentes ameaças de batalhas, de uma guerra mesmo na linha férrea. Uma vez no comando das operações do Contestado, Setembrino de Carvalho pediu também o uso da aviação e da Marinha, da Aeronáutica e da Marinha. A Aeronáutica veio através dos dois tenentes aviadores, né? O Ricardo Kirk e o Ernesto Darioli, estando em operação até a morte de Ricardo Kirk. Da Marinha foi requisitado também a ajuda, a força, o poder que veio através do cruzador República para a região. Só que a Marinha ela não operou por causa de problemas surgidos nas operações do processo ali dos trabalhos. Uma vez no Contestado, liderando as operações, Setembrino de Carvalho ele fez 2 apelos de rendição. Esses apelos foram feitos através de cartazes afixados em pontos estratégicos, aonde ele conclamava as pessoas, os rebelados, os sertanejos, a se render. Só que a maioria não sabia ler. A gritante maioria dos sertanejos era analfabeta, eles não sabiam ler. Os que sabiam ler não transmitiam de medo dos líderes, principalmente do Adeodato, que passou a ser conhecido como o flagelo de Deus pela violência que ele empregava contra seus liderados no movimento. E também no Contestado, dentro da estratégia do Setembrino, ele idealizou 4 colunas. Essas 4 colunas de militares, elas pegaram cada uma delas o nome de um ponto cardeal: norte, sul, leste, oeste. Essas forças, essas colunas, elas iam avançando e afunilando os sertanejos a um ponto comum. No mês de dezembro de 1914, o Adeodato, o líder dos caboclos, ele ordena a saída do reduto de Caçador para o reduto de Santa Maria. O reduto esse aqui de Santa Maria. Esse local ele era considerado inatingível pelos caboclos. Eles achavam que neste reduto, neste local, na Serra de Santa Maria, as forças militares nunca iriam chegar, porque era realmente um local inatingível. O Setembrino Carvalho, enquanto estava acontecendo essa mudança, o Setembrino Carvalho tomou outras atitudes. Ele mandou cortar, fechar todos os pontos que permitiam o acesso de alimentos, de remédios, de armas e munição para o reduto. Então eles ficaram bloqueados. E também ordenou que nenhuma pessoa pudesse sair do reduto. Então eles não podia chegar alimento e eles não podiam sair para buscar esses alimentos. Conforme as forças iam avançando, conforme as 4 colunas elas iam avançando, elas iam tomando os pequenos redutos, iam
e as pessoas fugiu para o Reduto Mor, o Reduto de Santa Maria. Nessa caminhada, nessa operação das forças militares, foram destruídos e incendiados 21 redutos, sendo que alguns deles continham 1.200, 1.300 casas. Tudo isso era incendiado. O que aconteceu? Essas pessoas, essas famílias, esses combatentes, rumaram para o Reduto de Santa Maria, aumentando o número de pessoas e, consequentemente, o número de famintos, a falta de alimentos. Conforme as colunas norte, sul, leste e oeste, com os seus respectivos soldados, iam avançando até o Reduto de Santa Maria, dentro do reduto a fome aumentava e desesperava. Além da fome, da falta de medicamentos, de alimentos, ainda o reduto sofreu uma epidemia de febre tifoide. Morriam em torno de 20 a 30 pessoas por dia. A fome no reduto, milhares e milhares de pessoas sem alimentos, se obrigaram a comer frutas de embuia, a comer brotos de plantas, raízes, aquelas que eram comestíveis, couro cru, couro de correias, de bruacas, tudo o que se imaginasse. Depoimentos colhidos de pessoas sobreviventes no reduto, elas falavam que quando eles mataram as últimas reses que ainda tinham sido arrebanhadas para o reduto, a fome era tanta que as crianças se atiravam no pescoço dos bois para chupar o sangue, de tanta fome que passaram. Outros depoimentos mostram que quando essas pessoas se renderam e era-lhes oferecida comida, eles comiam um pouco e eles desmaiavam, porque muitos ficavam 5, 6, 7 dias sem comer. As operações militares nos combates mais cruentos, elas começaram em fevereiro, 2 combates muito grandes em março e o derradeiro de 5 dias no começo de abril de 1915. Não se sabe o número de pessoas mortas neste confronto em Santa Maria, nesta guerra, nesta batalha de Santa Maria. Mas um dos depoimentos de um caboclo sobrevivente, ele diz que faleceram muito mais de 5.000 pessoas. E ele ainda enfatiza que só se contavam os homens, porque os homens iam para a briga, os homens lutavam. Os velhos, as mulheres e as crianças, infelizmente, para eles era considerada apenas um peso. Então, vocês pensam, se eles contaram 5.000 homens, imagine quantas crianças, quantas mulheres e quantos velhos.
E eu quero novamente repetir que a Guerra do Contestado ela era um tabu até 1970. Só de 1970 em diante que começou a ser esclarecida, pesquisada e rebuscada. Então vocês imaginem, de 1915 até a década de 70, quanta coisa se perdeu. Com a entrada do exército no reduto de Santa Maria, Adeodato ele foge com centenas e centenas de pessoas que conseguiram escapar do grande combate, do grande massacre de Santa Maria. E ele cria o reduto de São Miguel, e perto desse reduto do Adeodato, surgem novos pequenos redutos com, obviamente, sobreviventes de Santa Maria. O combate de Santa Maria, como das forças dos dois generais que antecederam no contestado o general Setembrino de Carvalho, foi usado o que de mais moderno existia em termos de armamento no Brasil. Obviamente que esse armamento ele veio todo da Alemanha, como foi dito anteriormente. Então, em Santa Maria, eram empregados contra os caboclos canhões, obuses, metralhadoras, fuzis, bombas incendiárias, o que de mais moderno existia. Em contrapartida, o que os sertanejos possuíam para se defender? Velhos mosquetões, velhas mausers, espingardas, armamento obsoleto, totalmente fora, já excluído do exército há muito tempo. Era um armamento que o exército brasileiro já não usava mais há talvez 30, 40 anos. Mas os caboclos se defenderam com aquilo. Era o que eles dispunham para contra-atacar. E também os facões de pá. Enquanto as forças avançavam, o que acontecia nos redutos? Eles se defendiam e rezavam, e a imagem de São Sebastião era levada todos os dias em procissão. Terminada a batalha no reduto de Santa Maria, alguns dias depois, o general Setembrino de Carvalho reúne seus soldados e manda-os, cada qual, aos seus batalhões, espalhados em praticamente todos os estados do Brasil. E na região ficam os vaquianos, representantes também das polícias do estado de Santa Catarina e do estado do Paraná. Milhares fogem e milhares se entregam. Dos milhares que se entregam, eles são levados a campos de concentração. Os sertanejos, os rebelados, eles são levados a campos de concentração criados na região. Estes que vão para os campos de concentração, eles têm destinos diferentes. Uns são libertados, outros são julgados e muitos deles executados, ou com tiros ou no degolamento. As crianças órfãos, que eram muitas, foram criadas por famílias de fazendeiros, de criadores, de proprietários. E essas crianças, elas tiveram o destino só um pouco diferente dos animais. A grande maioria dos caboclos, ela foi dizimada sem dó
nem piedade. Eram rebelados? Sim, eram rebelados. Porque a partir do reduto de Caraguatá, o regime ele se fragmentou. Entraram novos comandantes, novos chefes e novos redutos foram formados. Então, na realidade, o que surgiu como movimento social de cunho puramente em busca de uma solução de terras, ele se fragmentou como não podia deixar de ser. Mas nada justifica a violência que foi empregada no contestado na época. E repetimos, o contestado serviu como palco de operações para a modernização do exército brasileiro. E assim é que as coisas se sucederam. No término da guerra, um militar chamado Hermínio Castelo Branco, ele escreve no relatório dele: no contestado, na região das operações militares, na região das batalhas, você anda 30 léguas quadradas que você não encontra uma escola e um livro. 30 léguas quadradas. Você não encontra uma escola ou um livro. Então, ao invés de trazer para cá um exército com as armas mais modernas que existia na época, por que não se trouxeram pessoas especializadas para educar? Era um serviço mais demorado? Sem sombra de dúvida. Seria um serviço mais demorado. Mas se pouparia milhares de vidas. Se pouparia milhares de vidas. E o que era o contestado? O contestado era um tesouro a céu aberto. O contestado era de uma natureza exuberante. Por isso que houve todo esse massacre. Porque se o contestado fosse um purungal, se o contestado fosse formado por terras inférteis, improdutivas, eles não teriam feito o que fizeram. Então, assim, procura-se mostrar o contestado como de fato foi. E quem vive no contestado tem que honrar e dignificar quem lutou pela posse da terra. Porque os caboclos, eles não fugiram do local em busca de outras terras. Eles morreram pela terra deles. Porque é muito fácil você sair de um local estéril e vir para um paraíso, do que você sair do paraíso e ir em busca de terras inférteis. Então, na realidade, o que aconteceu no contestado foi justamente isso. Falta de vontade dos políticos da época, falta de vontade, falta de atenção, falta de amor a essa comunidade desassistida, a ganância dos poderosos e um povo que infelizmente sucumbiu para tentar realizar o maior dos sonhos da vida de cada ser humano, que é a posse da terra. No próximo episódio, vamos para a segunda e última parte do episódio final de Santa Maria, da Guerra do Contestado. Uns falam 5, outros 10, 20 mil mortos nesta batalha do Reduto de Santa Maria, no ano que marcou o fim da Batalha do Contestado, entre caboclos e sertanejos e o Estado brasileiro. Não perca os episódios finais da série documental A Guerra do Contestado. Uma história que muitos quiseram que ficasse esquecida, mas que a jornalista e historiadora Alzira Escapim, em parceria com o portal Minha Água Doce, traz a verdadeira história do contestado,
responsável pela formação de todo o nosso meio oeste catarinense, após a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Quer estar sempre por dentro do que acontece em nossa região? Então não perca tempo e acesse agora mesmo o portal Minha Água Doce em minhaaguadoce.com.br. Minha água doce sempre dando voz à comunidade.